Olá a todos, cá estamos nós para mais um resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Esta semana que passou estava recheada de dados macroeconómicos muito importantes, o que acabou por funcionar como catalisador para o que assistimos nos mercados financeiros, que foram fortes movimentos em várias classes de ativos. Começando pelos bancos centrais, tanto o Banco do Japão como o Banco de Inglaterra e a Reserva Federal norte-americana mantiveram as suas taxas de juros inalteradas nos menos 0,1%, 5,25% e 5,5% respectivamente. No caso do Banco do Japão, o principal destaque foi que o teto de 1% para a yield da dívida a 10 anos passa a ser um valor de referência, deixando de ser um limite rígido. No caso britânico, o Banco de Inglaterra indicou que vai manter as taxas nos atuais níveis até que a inflação se aproxime dos 2%. Está atualmente nos 6,7%. Por último, no caso norte-americano, com a economia a crescer ao ritmo mais elevado em 2 anos, o mercado de trabalho a criar entre 150 a 300 mil empregos por mês e a inflação ainda acima da meta dos 2%, havia argumentos para justificar um novo agravamento das taxas de juros. Contudo, dado que a taxa de rendibilidade, a yield das obrigações de longo prazo nos Estados Unidos, agravou-se de forma acentuada desde a última reunião do Banco Central, acaba por ser um aperto das condições financeiras que substitui o trabalho da Fed para controlar a inflação, que tem passado exatamente pelas subidas das taxas de juros. Portanto, daí ter decidido manter as taxas inalteradas. Para além dos bancos centrais, na terça-feira, ficámos a saber que a inflação na zona euro subiu para os 2,9%, o valor mais baixo registado em 2 anos e que compara com os 4,3% em setembro. Com este dado, ficou praticamente assumido que a taxa de juros na Europa atingiu o seu máximo, o chamado terminal rate, sendo que agora a questão é, durante quanto tempo é que as taxas se vão manter nos atuais níveis. Quanto à earnings season, esta semana o destaque foi para a Apple. A empresa lucrou basicamente 97 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2023, terminado agora a 30 de setembro, o que representa uma queda de 2,8% face ao exercício anterior. Somou assim o quarto trimestre consecutivo de quebra nas receitas. Isto é só a maior série desde 2001, penalizada por uma descida em todos os segmentos de negócio da hardware, à exceção do iPhone. Os investidores estão ainda a centrar as atenções nas receitas na grande China, que ficaram cerca de 2 mil milhões de dólares abaixo das estimativas e foram de 15 mil milhões de dólares, sugerindo que a Apple está a enfrentar uma desaceleração superior àquilo que era de esperar no país. Para esta semana ainda se esperam alguns dados, mas não tão relevantes como na semana que agora tivemos. Basicamente, isto não significa que não vamos ter uma semana volátil, porque pode continuar a ser uma semana volátil, mas em termos de dados macroeconómicos, o principal destaque vai para a decisão da taxa de juros por parte do Banco da Austrália. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até o fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do índice norte-americano S&P 500. Observando o gráfico em velas diárias do índice norte-americano S&P 500, é possível observarmos que, desde a pandemia, tivemos uma tendência ascendente que levou este índice de referência, não só nos Estados Unidos, mas também em todo o mundo, a subir entre março de 2020 e janeiro de 2022 cerca de quase 120%. Entretanto, com o fim dos estímulos, demos início aqui a uma correção durante o ano passado, a qual não teve seguimento este ano, dado que tem sido um ano positivo
para os principais índices de referência norte-americanos e a última semana voltámos a ter uma boa oportunidade dentro da tendência ascendente de longo prazo. E essa tendência é definida por uma linha de suporte que vem desde os mínimos de março de 2020, passando pelos preços de fecho que fizemos aqui em outubro de 2022, região essa que mais tarde, em março deste ano, funcionou como suporte e que uma vez mais voltou a funcionar como região de pressão compradora, sendo esta a linha de tendência ascendente de médio e longo prazo. Para além desta linha se encontrar junto àquela região entre os 4.150 e os 4.100 pontos, tínhamos também, para trás no gráfico, uma região que era possível, portanto, encontrar através de linhas horizontais e que poderíamos traçar desde os mínimos feitos aqui neste dia em junho de 2021, região esta que passou a ser uma importante zona quer de pressão compradora, em alguns momentos, quer de pressão vendedora mais tarde, quando estava a cotar abaixo dessa mesma linha horizontal. E, portanto, esta linha coincidia com a tal linha de tendência ascendente de longo prazo, a qual reforçava ainda mais esta região como uma importante região de pressão compradora. Se adicionalmente a isso ainda desenhássemos um Fibonacci desde os mínimos de outubro até aos máximos que tínhamos feito em julho deste ano, iríamos perceber que também este Fibonacci acabava por trazer para este intervalo de preços mais pressão compradora. Outro Fibonacci que poderíamos traçar era um de mais curto prazo, entre os mínimos de março, ou seja, mínimos feitos este ano e os máximos feitos também este ano, e iríamos perceber que os 61.8 Fibonacci acabavam por definir a banda inferior de toda esta região de pressão compradora que aqui tínhamos. E, portanto, após o preço se encontrar aí, a verdade é que o S&P já teve uma valorização em torno dos 6% em apenas 4 a 5 dias, aproximando-se agora de uma região de pressão vendedora, que será, obviamente, também uma zona muito importante em termos técnicos e que agora esperamos que haja aí alguma reação do preço. Por isso, é uma região de objetivo para todos esses trades longos de quem comprou junto aos níveis de suporte. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.